Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo, depende de onde você estiver, né? Nós estamos começando mais uma live da Hikma e hoje nossa ideia é dar continuidade à nossa série que estamos falando sobre o que não me contaram sobre missões, uma perspectiva mais do missionário ou daquele que já teve uma experiência de missões, né? A ideia é trazer o lado não romântico de missões, um lado um pouco mais realista, como uma forma de preparação para aquele que deseja ir para o campo missionário. Hoje, o nosso convidado é o pastor Marcelo, o grande homem, nós conhecíamos como o grande pequenão, né? Nós estudamos juntos, fomos contemporâneos no seminário durante algum tempo, e o Marcelo hoje, ele é missionário em Viana do Castelo. Prazer, Marcelo, você está aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite, tá certo? E eu queria que você, já de início, se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua família e já contasse para a gente logo um pouco da sua história e como foi que você chegou em Viana do Castelo. Ok, então, tudo bem, pessoal? Espero que os que estão aí nos assistindo, ouvindo, se encontrem em paz aí em Cristo Jesus. Acho que é a grande maioria dos que assistem são cristãos, que se interessam aí pelo assunto de conhecer mais missionários, servos de Deus, que estão juntos aí com a Hikma. Ah, é isso aí, Eliezer. Eu e Eliezer tomamos muita água de coco juntos. Não, em Atibaia não tinha água de coco, não Não era? tinha, era uma pena. Era uma pena isso. E ele ficava só falando sobre como eram as praias do Nordeste, colocando água na nossa boca. E é bom a gente se rever tanto tempo depois, estarmos juntos aí no reino de Deus e caminhando com Jesus e pelo bem da igreja dele e do evangelho. Também Jefferson, conheci agora há pouco. Bom estar aí contigo. Eu tenho 37 anos, apesar desta carinha assim de menino, bonita. Tenho 37 anos. É, né? Não engano ninguém não, mas tudo bem. Já tenho uns pelinhos brancos por aqui. Vou congelar a imagem, ó. Isso. Minhas filhas falam, pai, você tá velho, porque eu deixo a barba, começa a aparecer todos os brancos aqui da barba. Então, eu estou há 15 anos no Ministério Pastoral, que eu fui ordenado, então oficialmente reconhecido, né, com a função, digamos assim, e entendo que a minha percepção de chamado, de convicção, de missão pessoal com a palavra de Deus se deu a partir dos 15, 16 anos, mais ou menos, aí, e que os dons foram sendo confirmados na igreja local. A minha igreja era a Igreja Batista do Marapé, na cidade de Santos. Na época, o pastor Paulo Pancotti, pastor Sidney Roberto. Hoje, o pastor Sidney é o reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. E foram pessoas especiais para mim. No caso aí, o pastor Sidney, eu sempre brinco, porque ele me discipulou, foi ele que me enviou ao seminário, ele fez meu casamento, ele dirigiu, presidiu o meu concílio pastoral. E eu digo para ele, ó, eu espero que eu faça o seu velório, não você faça o meu. Né? Então, foram pessoas especiais. A Igreja Batista do Marapé é muito presente aí nesse tempo, investiu na minha vida com uma visão de reino, sem jamais imaginar que eu ficaria lá. E, portanto, a nossa vida já foi diretamente, logo para o quarto ano do seminário, finalzinho do quarto ano, já dirigida para a congregação da igreja no litoral norte de São Paulo, em Boiçucanga. Então, aqueles que conhecem ali, é São Sebastião, na verdade, é uma das praias de São Sebastião, um dos bairros ou municípios, depende aí. Alguns chamam de bairro, outros chamam de município. Era um projeto de plantação de igreja, funcionava numa casa, foi um trabalho que eu tenho um carinho imenso para falar. Fiquei ali por 3 anos e a igreja funcionava dentro da nossa casa e existia um terreno grande na frente. O terreno já foi comprado com esse objetivo, era uma casa
bastante velha e que foi reformada para morar um outro pastor. E ele saiu no período do finzinho dos meus anos de seminário, e então a igreja mãe, que era Batista do Marapé, me enviou para lá como seminarista, se eu aceitava já viver ali e trabalhar naquela plantação. E a igreja foi construída na parte da frente do terreno. E enquanto nós estávamos ali a fazer ministério, nesse período eu me casei, no meu 5º ano do seminário, que era um ano ainda que os alunos ficavam fora a maior parte do tempo e voltavam ao seminário para fazer poucas matérias, já era o finalzinho do curso, e basicamente para fazer o seu trabalho de conclusão, para entregar, mas já no espírito prático da coisa. Então, nesse ano, no 5º ano, eu fui ordenado ao Ministério Pastoral e me casei um mês após outro, agosto e setembro. Então, aquele período ali foi um período muito querido, uma comunidade simples financeiramente, em termos sociais, em termos de estudos, não é? De nível acadêmico e tudo. E nós trabalhamos ali com aquele pessoal enquanto construíamos a parte da frente da igreja, né, a parte do terreno ali onde a igreja era construída. Então, a nossa sala era a sala dos adolescentes, a garagem era a sala dos adultos, a lavanderia era a sala das crianças e o culto era na garagem, não é? Com tudo isso acontecendo, as pessoas entravam e saíam dentro de casa, aquela coisa, né? Abria a geladeira, abria armário das bolachas. Então, foi essa dinâmica de aprender como lidar com isso, dentro de uma cultura tão diferente, porque eu estava numa cidade como Santos e naquela altura, pelo menos, não sei como está hoje, talvez não esteja tão diferente assim, mas é possível perceber um abismo cultural, mesmo dentro do mesmo estado. Entre Santos, uma cidade com universidade e tudo, e você ir para uma vila de pescadores e você encontrar pessoas com uma cultura muito, muito distinta, muito diferente. E essas vivências também me fizeram crescer, refletir teologicamente, aquela coisa de sair do seminário com as receitas bastante prontas sobre as coisas, de repente chega lá, você já tem pessoas no segundo casamento, ou num segundo, terceiro relacionamento, mas que nem é casado, e que já tem filho com o Uhum. primeiro, o segundo está num outro estado, e essa situação toda, e aí a pessoa se converte, batiza, não batiza, faça o casamento, não faça o casamento, e passei a lidar com essas coisas todas. E a vivência pastoral mesmo, de visita, e isso foi muito gostoso mesmo. Eu saí dali por um período assim em que me senti incapaz de assumir a parte burocrática administrativa. Eu estava numa igreja batista, venho de uma igreja batista como formação, e aquela coisa de assembleia, ensinar o pessoal a escrever ato. Eu falei, eu não vou ter essa capacidade, enfim. E acredito até que as coisas teriam caminhado, mas eu preferi abrir mão justamente no momento ou no processo de organizar essa igreja. Fui para Araras, fiquei ali 2 anos como auxiliar de um pastor e depois fui para Piracicaba, onde fiquei a maior parte do tempo do ministério da minha vida, foram os últimos 10 anos. Estive lá na primeira igreja batista de Piracicaba. Aí uma realidade absolutamente diferente de tudo aquilo que tinha experimentado nos 5 primeiros anos, que eram igrejas pequenas, igrejas socialmente necessitadas. Ali estava numa igreja bem estruturada e já com 500 membros quando cheguei, 500, 600 membros, e cresceu depois dos 10 anos, e com pessoas muito capacitadas, pessoas muito estudadas, academicamente elevadas. E tive a oportunidade de crescer em diversos níveis com os pastores que estavam ali. No caso, quando eu cheguei, era o pastor Clóvis, e aí eu cheguei, fui o segundo pastor naquele momento. Depois chegou o pastor Josimar, e que também pude crescer com ele, com as experiências que ele trazia da Igreja Batista da Penha de São Paulo, que já era uma igreja grande, então ele já tinha outros traquejos também para lidar com aquele tipo de instituição. E depois de 10 anos, então, nós viemos para Portugal, recebemos o convite em 2017 de um grupo que aqui estava plantando uma igreja. A minha irmã fazia parte desse grupo. Minha irmã veio aqui, está há 6 anos junto com seu marido, teve 2 filhos, mora no Porto, na verdade em Matosinhos, que fica ali bem ao ladinho do Porto, é a região Uhum. maior, né? E eles estavam em busca de plantadores, em busca de pessoas que pudessem cooperar com a visão de multiplicação daquilo que estava acontecendo no Porto.
e a minha irmã comentou comigo se eu gostaria de fazer parte disso. Foi bastante curioso o fato de que eu e minha irmã, nesse caso, nem tínhamos tanto contato assim. Lógico, o carinho, a irmã e tudo mais, mas em termos de ministeriais, nem falávamos sobre nada disso. Mas naquele momento específico, ela falou sobre isto. Eu falei que sim, podia considerar. E aí começou essa história. Eu vim para cá em 2017, em novembro, vim ver o trabalho. Conheci aquele que liderava esse movimento todo, que é o Troy Pitney, um americano que trabalha pela OM há muitos anos, com o Team Street Brasil, trabalhou muitas vezes com o Team Street, né? Mas foi para o Brasil e foi para vários lugares do mundo com o Team Street. E era aquele, entre aspas, né, o missionário propaganda do Team Street em vários países. E agora tinha saído da Alemanha e veio para trabalhar a partir de um projeto com surfistas, ou seja, usar o esporte, o desporto, como a ponte inicial de evangelismo. E a partir daí, a coisa cresceu e se transformou numa comunidade, num estilo de vida de igreja, e eles estavam pensando agora em implantar mais igrejas. Então, como eu tinha o perfil, tinha uma história com o surf desde os meus 9 anos que eu pegava onda, até os 17, competi muito tempo, e tinha esse carinho, essa paixão também pelo esporte. E estava no ministério, gostava muito de plantação, meu primeiro ministério foi plantação. Durante o período de Piracicaba, eu trabalhei com a associação, muito ligado com os pastores e as igrejas menores. Fiz lá o curso com o Ricardo Agreste de plantação de igrejas. Então, sempre estava ligado nesse assunto. Então, as coisas se conectaram e em 2019 iniciou-se um processo, né? Em 2019 nós chegamos aqui. Sobre esse processo que você colocou, né? Quer dizer, como é que você chegou aí? Marcelo, deixa Sim, eu, deixa eu dar uma quebrada aí no que tu tá falando aí, porque você foi falando aí, eu fui viajando junto com você aqui, que eu pus um mapinha aqui, para dar uma olhada aqui no. Eu sou, como eu disse para você, eu sou do interior de São Paulo, então às vezes eu ia muito ali para essa região onde você foi, onde você serviu ao primeiro lugar ali, Boiçucanga. Eu ia muito para Juqueí. sim. Eu ia muito Tinha ali a em Vila Baiana Juqueí. ali. Tinha a Vila Baiana Exato. ali do lado interno. Muito joia. Então eu ia muito ali, tinha uns amigos ali, então eu conheci um pouco ali a realidade ali. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você sai do seminário e vai para Juqueí, você está indo para uma. Você está indo ali, que a gente fala ali, com o pessoal, para os caiçaras ali, né? Você vai trabalhar ali com os caiçaras ali. E, e nesse tempo, você já se envolvia, nessa primeira etapa sua, você já se envolvia com o surf como um hobby? Ou você já tinha alguma coisa ali que já pontuava como uma ponte ou uma forma de comunicar? Essa é uma pergunta, e já engrenando nessa mesma pergunta, quem é o Caiçara? Quem é o Caiçara? Porque depois você vem para Portugal e vai trabalhar, né, no Viana do Castelo. Você sai de um litoral, depois você vai para Piracicaba, né, Piracicaba. Depois você volta para uma condição de litoral, né? Mas quem é o Caiçara e tendo essa experiência, como foi para você, novo ministerialmente? Como que foi esse conhecimento de um novo país chamado Boiçucanga, Litoral Norte ali? Sim, então, primeiramente, de forma paralela, o surf tem feito parte da minha vida desde os 9 anos como um esporte, né? Como um... Opa, Deixa eu peraí. ver, quem que tá aí? Quem que tá Minha aí? filha, olha aqui, ó. Qual é ela? Quem é que tá aí? Essa é a Oi, oi. Iris. Tudo bom? É isso aí, essa Isso, tem olha. 5 anos. Então, Maravilha. paralelamente, o surf se tornou um esporte presente na minha vida, e bastante presente. Eu me tornei competidor, amador ali a partir dos 13 anos, mais ou menos, 12 anos. O Medina é daquela região ali de Maresias, né? O Medina é, exato, bem mais É, novo, né? De uma outra tá, geração, sim, mas eu conheço pessoas comuns. Quando eu fui para Boiçucanga, já como pastor, ele tem o quê? 10 anos a menos que eu, ou um tá. pouquinho mais, ou é menos, um pouquinho mais do que isso. Então, era uma prática esportiva, ok. Quando fui para Boiçucanga, fui para plantar uma igreja e o surf não era uma ponte de conexão neste caso. Naquela altura, estava lá a bola de neve.
Ah, tá. E eu conheci até algumas pessoas da Bola de Neve. Eu surfava às segundas-feiras, ou seja, era o dia da folga do pastor, não é? Então, eu conseguia ir surfar às segundas-feiras e às vezes me conectava com alguns surfistas e, na Que verdade, ano foi isso, Marcelo? Que ano foi isso, mais ou isso menos? foi a partir de 2004. Pô, mas pastor surfar, né? Ninguém perguntava isso, não? Exato. No contexto onde eu estava, era já uma crise lidar com isso. Porque eu estava numa igreja em Boiçucanga, mais para dentro da vila. Ah, tá. Existia ali a Tropicanga, não é? Existia a Vila Baiana na área de Juqueí, e é Conheço onde ali. o trabalho reconhecidamente feito por igrejas históricas, Assembleia de Deus, Batista e assim por diante, especialmente naquela região, não admitia tão facilmente a prática do surf. Por exemplo, ali em Boiçucanga, nós íamos jogar futebol, as igrejas se reuniam, jogar futebol, um futsal, ali para dentro mesmo da vila, e todos os cristãos, eram todos crentes, iam de calça social e camisa. Sim. Chegavam lá, tiravam a calça social, jogavam futebol, aí a pancadaria corria solta, não é? No meio dos glórias e dos fogos. Fiz Era muito isso. gol e era canelada e aquela coisa toda, e depois todo mundo punha calça social, vestia a Voadora. camisa, abotoava a camisa, chinelo havaianas e bicicleta para ir embora. Então era já assim, um choque eu sair para surfar, mesmo porque naquele período não tinha carro. Então eu saía andando de dentro da vila e levava 1 hora, porque Boiçucanga não tem onda para surfar, eu tinha que ir em Camburi. Então Camburi. eu levava 1 hora andando com a prancha debaixo do braço. Só que eu visitava muito. Todos os outros dias na minha agenda, de terça a sexta, eu estava andando na mesma avenida de calça, um sapatênis, uma camisa polo, com uma Bíblia imensa debaixo do meu braço, e as pessoas me conheciam, oi pastor, oi irmão, oi pastor. Só que quando eu passava com a prancha na segunda-feira, atravessavam a rua e ninguém falava comigo. Os cristãos das outras igrejas, ninguém falava comigo, fingia que Não, não ouviam, né? Então, eu me lembro que nessa época eu me expus primeiro aos coríntios e trabalhei com aquela história da carne sacrificada a ídolos e a associação aos ídolos em todas aquelas coisas. E o apóstolo Paulo lida com essa questão, o quanto um alimento e uma prática estava associado com um entendimento errado e com um entendimento idolátrico. E eu me lembro que eu falei um bocado sobre isso, e numa altura lá eu apliquei essa ideia do surf, e o quanto às vezes uma prática esportiva também está associada a diversos entendimentos, às vezes errados, depende da cultura, e pode não pegar muito bem, né? E a gente precisa tomar essa decisão: eu vou parar ou eu vou abrir a mente da minha cultura? É uma decisão a ser tomada. interessante isso, viu? Agora, você me perguntou ainda sobre quem é o caiçara. Ali na área de Boiçucanga, nós tínhamos os caiçaras e os nordestinos, muitos deles. E então eu percebi que eram duas culturas bem distintas. Os nordestinos são muito abertos, muito prontos à amizade, a receber em casa, tomar um café. Eram muito, muito abertos, muito entregues. Em geral, vinham de regiões bastante simples e pobres, e a gente sabe que o Nordeste não é todo assim. Tem áreas muito boas, muito ricas e prósperas no Nordeste, com alto nível acadêmico, a gente sabe que é assim, alto nível cultural. Bom, culturalmente eu acho que todo lugar, mesmo os lugares mais pobres, são culturalmente ricos. Ah, mas eu sentia uma abertura maior ao evangelho por parte desses, e uma abertura maior a entrar na casa destes, a discipular, e, portanto, batismos. Aconteceram muitas coisas assim, muito legais, os batismos eram no Rio e tudo. O Caiçara, especificamente, eu achava muito mais difícil de ganhar para Jesus, de comunicar o evangelho. Aquele que era da vila de Boiçucanga, aquele que era da praia ali, ele era mais para dentro. Era aquele matuto, que ficava duvidando até segunda e terceira ordem das suas intenções, Sim. né? Então era muito mais difícil de lidar. Talvez porque ele fosse dali e ficasse medindo quem é de fora, né? Enquanto quem já é de fora já está mais aberto mesmo às mudanças, já está mais aberto a absorver novas ideias e tudo.
Então, eu penso que se há alguma ponte entre o caiçara e talvez o que temos aqui na cultura de Portugal, é que o trabalho para entrar no coração de ambos seja também um trabalho de paciência, tanto para o português, e muito da história de Portugal tem a ver com o mar, as navegações, e a história está completamente entrelaçada com as conquistas marítimas. Poderíamos considerar o povo também com essa afinidade com o mar, e nesse sentido também são similares com os caiçaras, no sentido de que é preciso bastante paciência para entrarmos no coração deles, bastante paciência para que eles tenham confiança em nós. Eu ia te perguntar isso agora, Marcelo. O que foi que desse ministério, desse seu primeiro ministério com os caiçaras, serviu para você como aprendizado que você está aplicando hoje? Eliezer, eu queria, dentro dessa pergunta, eu não sei como é que seria, mas talvez depois, eu queria saber sobre essa migração dele, porque quando eu vejo a trajetória do Marcelo, pô, é uma trajetória muito louca, porque são mundos muito diferentes, né? Quer dizer, para quem não conhece, quem está ouvindo, quem sai do litoral de São Paulo e vai para dentro do estado de São Paulo, para Piracicaba, que aí você, para depois, né, fazer essa migração para cá, lá em Piracicaba você ficou 10 anos. 10 anos. Porque eu não vejo sotaque piracicabês aí, né? Né? O arco, tarco, portão. E é uma riqueza muito grande ali, né? Universidades ali, né? Também. Exato. Mas aí o que? Mas só para talvez depois eu faça essa ligação. Então vamos terminar então, Joyce, essa parte da sua jornada, Marcelo, que aí a gente entra na parte de questões culturais. Porque, na verdade, o que eu estou querendo saber é exatamente essa questão cultural. Dessas mudanças, né? De você sair do Caiçara, da região de litoral, e aí agora você vai para dentro do estado. Sim. Você vai para dentro do estado, porque quando a gente fala de cultura aqui, mas a ideia nossa é mostrar que comunicação intercultural não necessariamente é sair de um país para o outro, né? Você o estado de São Paulo em si, você tem uma realidade litorânea e você tem uma realidade de interior. Tem o rio de Piracicaba, o rio Piracicaba, que é famoso, que cruza tudo ali, né? E Sim. Escola agrícola famosa que tem ali, quer dizer, tem um outro mundo, né? E como é que foi esse tempo, assim, em termos de povo, né? Culturalmente, o que você sentiu? Essa coisa que você falou, Jefferson, de que há mudanças culturais absurdas, às vezes dentro do mesmo estado e numa distância talvez de 250 quilômetros entre um lugar e outro, é pura verdade. Eu vou falar ainda, fechando Boiçucanga, que antes de eu ir para lá, quando eu ainda era seminarista, o pastor de lá era um pastor chamado Girlan. E ele era da Junta de Missões Nacionais na época e fez uma preparação de 6 meses ali, como pastor da nossa igreja mãe. Eu estava no Marapé, em Santos, e ele foi para a África. O Girlan é meu amigo, rapaz. Então. O Girlan, ele está nos Estados Unidos. Exato, ele mesmo. E eu morei lá e eu tive falando na igreja dele. Legal. Girlan. Legal. Girlan e a esposa dele, a Denise. Denise, exatamente. E falei com ele essa foi pra semana. África. Depois de um tempo de 4 anos que a junta deixava, acho que, voltar para fazer divulgação, eu já estava como pastor em Boiçucanga. Tinha me formado, estava lá em Boiçucanga. E ele falou, então, o que você sente? E ele me confessou o seguinte, ele falou, olha, Boiçucanga e Angola, onde eu estou, ou foi Moçambique, eu não me lembro, são muito parecidos. São muito parecidos. Você saiu de Santos para Boiçucanga e você fez aí uma viagem de abismo cultural. E aí, quando a gente vai para o interior, eu fui para Araras. Araras foi, assim, um salto muito grande, especialmente na perspectiva ministerial dos relacionamentos para mim. Porque enquanto a vida simples e comum era muito cultivada em Boiçucanga, essa coisa de estar sempre visitando, todas as tardes eu estava na casa de alguém, dava estudos, tomava cafezinho, e o tempo todo era essa construção da igreja. Em Araras eu fui para uma realidade do interior, de uma cidade muito mais onde as pessoas não
eram muito mais frias, pelo menos da minha comunidade, mas é o que nós sentimos da cidade, em comparação. É claro que falar isso, às vezes quem é de lá não sinta isso. É, Mas essa era a percepção que nós tínhamos da experiência de Santos e de Boiçucanga. E era a minha experiência e da minha esposa, igual, semelhante. Onde as pessoas são um pouco mais frias, onde elas se organizam um pouco mais em torno das suas origens, de suas ascendências, das famílias e dos sobrenomes, onde as coisas estão um pouco mais assim, em um lugar bastante pacato. Muito tradicional também. Agora, quando nós vamos a Piracicaba, para nós foi como respirar de novo a realidade de uma cidade como Santos. Nos sentimos em casa. Uma pela igreja, uma igreja muito acolhedora, uma igreja muito receptiva, muito amorosa, realmente de ovelhas dóceis, eu posso dizer isso. Durante os 10 anos que passei ali, igrejas que estão abertas à direção pastoral, abertas à voz pastoral. Então, é uma igreja muito querida. E o que nós sentimos ali foi uma cidade de interior, sim, com uma cultura de interior, e nós precisamos nos adaptar em alguns aspectos, é diferente de Santos, mas um pouco mais o quê? Urbanizada, aberta, porque tem muita gente de fora chegando sempre. Ali tinha a Caterpillar recebe gente do Brasil inteiro para trabalhar, é uma grande multinacional, não é? E várias vezes é votada dentro daquela organização especializada em qual é a melhor empresa para se trabalhar. A Caterpillar está sempre entre as 3 primeiras do Brasil. Então recebe gente de tudo quanto é lugar do Brasil, das pessoas tops para trabalhar ali na diretoria, até as pessoas, os trabalhadores comuns, como a gente brinca, né, com os peões. Era uma cidade que recebia gente de todo lado por causa das universidades. A Exalc, USP, a Faculdade Exal, de né, Agronomia, está entre famosa. as principais universidades de engenharia agrônoma, acho que da América Latina, está entre as 10 do mundo, talvez. Tinha lá a Unicamp de odontologia. Então, A nós Odonto é lá, né? recebemos muita gente. O que acontece? Como era a primeira igreja batista, esses são um dos fatores bons do marketing dentro dessa denominação específica, é que ela praticamente não precisa fazer o próprio marketing. Quem chega e é batista, ela procura o que na internet? A primeira igreja. E depois, se não gostar, ele vai procurar outra, com outro nome, né? Então, a igreja recebia gente de todo lado, isso torna a cultura da PIB Piracicaba uma cultura bastante arejada, para receber gente diferente, se torna uma cultura acolhedora também. Então, para nós não foi tão difícil se aculturar ali. Além de tudo, uma cidade excelente, uma cidade com serviços, uma cidade com todo tipo de oportunidades. Então, realmente, ali do interior, um lugar muito querido. Tinha o rio Piracicaba, que dava para a gente pelo menos uma sensaçãozinha de água, ouvir o barulho do rio, não é? Mas não é igual água salgada. Para mim, nunca foi. Mas é um lugar querido, um lugar com riqueza cultural, um lugar que nós amamos. E, enfim, teve uma presença especial na nossa construção. Aí de Piracicaba você foi para Viana do Castelo. Exato. De Piracicaba viemos para cá. Então, entre 2017 e 2019, até a nossa chegada, bom, teve muita coisa para a gente falar, né? Primeiro, o próprio processo de receber o convite do Troy, vir aqui ver e orar e pensar se era isso mesmo e tal, o momento da nossa vida, o momento da nossa história, estávamos ali há 10 anos, e saber se era essa a direção de Deus, para não confundir as coisas, não confundir as vozes. E nesse processo de conversar com pessoas, orar, refletir sobre o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na própria igreja onde nós estávamos, passamos a entender nosso momento de vida que era por esse caminho. Mas queríamos, de certa maneira, aquelas provas, né? Deus não dá o mapa, né? Muitas vezes não dá o mapa. E nem sempre uma vontade certa e uma vontade errada, ou um caminho onde há a vontade dele e a outra onde é um pecado. Muitas vezes é assim, olha, decida, escolha e eu vou te abençoar e tudo mais. Eu tive essa sensação também. Mas nesse caminho, nesse processo, eu posso dizer que eu tive um sonho especial, assim, que fez parte devocional desse processo de reconhecimento da direção de Deus, além de conversas e tudo. Teve um momento especial de um sonho. Teve algo que foi, assim, precioso.
no dia após o nosso culto de despedida. Nós entramos com o processo de visto para entrar em Portugal em agosto de 2018. E aquela coisa, ficou lenga-lenga e tudo, mas nós preparamos o processo e caminhamos como se fosse dar certo. O nosso culto de despedida, nós entramos na CEPAL em outubro ou novembro de 2018, somos missionários da equipe da CEPAL, e foi quando Deus falou comigo, olha, chegou a hora de você marcar a data de saída. Eu já estava num caminho de transição já há quase um ano, que eu comunicava com os pastores, dos pastores foi para a liderança, da liderança eu cheguei a comunicar com toda a igreja minha em junho de 2018. Então aí a igreja soube mesmo e começou a orar por nós. Então, só que aquilo, eu trabalhava na igreja e alguns finais de semana estava fora tentando divulgar e ganhar parceiros. E Deus pôs no meu coração, chegou a hora de marcar a data de saída. Eu não tinha todo o sustento, eu não tinha o visto ainda, mas eu entendi que Deus falou para mim que era para marcar a saída. E ficou para o primeiro domingo de 2019, em fevereiro. Primeiro domingo de fevereiro de 2019. E eu falei, Deus, como é que vai ser isso? Eu não tenho o sustento todo. Eu vou sair, deu tchau, tchau. Acabou o sustento da igreja. Eu não tenho visto ainda, mas eu entendi, faça isso. E foi posta a data. Chegou no dia desse culto, foi muito lindo, foi precioso. E se tem alguém da PIB Piracicaba que estava lá e está vendo a live, eu quero agradecer. Deus abençoe aí a vida da igreja, se tem alguém aí, os pastores, enfim. Recebemos uma homenagem muito carinhosa de todos. E ao final chegamos em casa. Antes do culto, um irmão da igreja falou comigo, muito querido. Falou, pastor, o senhor tem certeza disso? O senhor não tem nem o visto ainda. O senhor não precisa disso. Era um irmão carinhoso, falando mesmo por cuidado. Eu falei, olha, irmão, eu só sei que eu tinha que fazer. Eu senti que Deus me mandou fazer isso. Ok, tudo bem. Então nós estamos contigo, nós vamos orar por ti. E esse casal é mantenedor nosso, nos abençoa. Não foi uma palavra negativa, foi de cuidado. Acabou o culto, fomos para casa com até muitas cartinhas, alguns presentinhos, abri com as meninas, aquela coisa toda. Fomos dormir tarde. No outro dia de manhã, eu acordo para ir para a minha aula de inglês e eu recebo um WhatsApp. E no WhatsApp está lá uma mensagem de uma pessoa que não era do nosso círculo, a dizer o seguinte, pastor, as 4 passagens já estão pagas, são suas. É só falar comigo a data que eu pago as 4 passagens, eu quero que o voo seja direto de Brasil-Portugal, com 2 malas grandes para cada um. Eu falei, meu Deus, e já estava nessa fase de pagar as malas em separado. Nós ganhamos as 4 passagens com as malas em voo direto para não ter problema com as meninas. Já comecei a ficar emocionado e falar, meu, é Deus falando assim, olha, era isso mesmo. E quando eu abro o e-mail, 8h06 da manhã, eu recebo nos meus e-mails uma mensagem do consulado de Portugal no Brasil, em São Paulo, dizendo, o seu visto foi aprovado. Eu falei, uau, eu dei o passo, marcamos o culto de saída, um dia depois eu tenho as 4 passagens e o visto. Parece que era uma coisa assim, Deus dizendo, é para ir mesmo, não olhe para trás, vá, eu estou contigo. Né? Então foi algo muito legal. Teve um processo aí de vender todas as coisas, vender tudo que nós tínhamos em 14 anos de casados. Aquele sofá maravilhoso que nós tínhamos comprado quando nós tínhamos o quê? 12 anos de casado. Tinha 2 anos o sofá, né? Ficamos dos 14 anos casados, sentando em sofá de mola ruim, em almofada ruim, aquela coisa toda, sofá que é dado pelo sogro, que é dado pela sogra e tá. De repente, quando eu tava acho que com 12 anos de casado, 11 anos de casado, comprei o sofá. E aí agora tinha 2 anos, era novinho, tinha que vender a preço de banana. Abençoamos lá a vida da Flávia e do Marcelo Favarin. Flávia e Marcelo estão muito bem até hoje, por sua causa. Eles foram bênção para nós, Flavinha maravilhosa. Então, foram tantas coisas que tinham que ser resumidas nas 8 malas. Então nós abrimos mão de tudo, né? Isso foi muito jóia. A Marjorie teve um trabalho precioso nisso, empacotou, usou Instagram e as coisas foram sendo vendidas e tal. Damos graças a Deus por isso. E aí Deus preparou um lugar em Santos, porque nós não íamos ficar em Piracicaba em fevereiro, se o voo era em abril e não tínhamos família em Piracicaba. E depois sem as coisas. Então voltamos a Santos,
onde estava a nossa família. E onde é que vamos ficar? A casa da minha mãe não tinha lugar. Falei com o meu pastor de lá, pastor Sidney, pastor, tem aí uma casa, um lugar baratinho pra gente ficar e tal, pode deixar. Ele me liga e fala, olha, tem um apartamento de uma irmã, ela tá saindo de lá, vai deixar ele imobiliado, porque ela precisa cuidar da mãe dela. Ela já é uma senhora, vai cuidar da mãe dela. E tá lá pra vocês, até o dia do voo. E chegamos num apartamento excelente, onde tinha tudo. Todos os talheres, enfim. Então Deus preparou Sofá, coisa após coisas. Oi? tinha sofá. Tinha o sofá, tinha ar-condicionado, porque Santos é muito quente, muito abafado. Então, foi assim uma maneira de Deus cuidar de nós e fechar o ciclo no Brasil, na igreja onde eu me converti, porque esse apartamento ficava a 1 quadra da igreja onde eu me converti e a 2 quadras da casa da minha mãe. Uhum. Onde eu estava ali com o pastor, com as pessoas que me acompanharam desde o meu chamado, coisa de 20 anos atrás, e com a minha família por um período de um mês e meio até chegar o dia do voo. E então, de repente, a gente entrou no voo, olhamos um para o outro, eu e a imagem falando, ufa, e agora? Tem 8 malas e é o que a gente tem. É. E agora? E essas 2 crianças aí, né? E aconteceu, né? Ah, são coisas assim preciosas. Chegamos Uhum. aqui, ficamos numa casa de uma turca com um inglês que emprestaram para nós. Eu não sou fluente em inglês, mas já estou muito melhor. Continuo estudando do Brasil até hoje. A igreja é muito bilíngue, então dá para se virar bem. Mas naquele momento eu não conseguia falar. E aí era uma turca e um inglês e eles só falavam inglês. Então eu tive que ficar na casa, tive que cuidar do gato e do cachorro. E eu sou ótimo com animais. E o gato mexeu no meu celular, o celular caiu do negócio, de uma altura, quebrou meu celular, tudo que eu tinha para falar para os mantenedores, fiquei sem comunicação um tempo. Então foi assim a chegada até vir aqui a Viana. E Deus preparou o apartamento certo, o Uhum. casal que é nossa equipe. Nós ficamos 7 dias na casa deles antes de entrar no apartamento. Um casal maravilhoso de portugueses que vieram de Oman para fazer esse trabalho. Nós Uhum. estamos com eles até aqui. Legal. Ô Marcelo, vamos mudar agora um pouco de assunto, até por causa do tempo também. Vocês chegaram aí em Viana do Castelo, ok? Toda essa história, toda essa bagagem que vocês trouxeram, 8 malas, mais algumas malas invisíveis, que são a bagagem cultural, a bagagem histórica, a bagagem familiar, veio tudo junto. E aí, então, você chega mais uma vez, mais uma mudança de cultura, né? Então, quais foram como você poderia enumerar assim, quais são as características culturais dessa região do norte de Portugal, que já é diferente do centro, da região central de Lisboa, que já é também diferente lá do sul do Algarve? Quais são as características culturais assim que foram uma espécie de choque para vocês? Bom, tem desde aquelas mais simples e curiosas, engraçadas, como por exemplo, descer do aeroporto e começar a achar um monte de lugar chamado pastelaria. E você chega lá procurando um pastel e na verdade o que tem é pastel de nata. Uhum, Então, eu queria um pastel, um caldo de cana, entende? E não tinha. Desde essas coisas mais simples assim, até mesmo acho que o estilo do povo, né, é uma fala mais dura, muito direta. Então a gente começa a perceber que há um abismo mesmo, um oceano Atlântico entre Brasil e Portugal, e que nós precisamos aprender isso. uhum, Então, eu acho que qualquer pessoa que pretende ir ao campo missionário transcultural e que às vezes pode estar até mesmo dentro do próprio país, das fronteiras do próprio país, ela precisa estar atenta aos impactos que isso vai trazer na sua formação como pessoa, na formação dos seus filhos, que serão filhos de terceira cultura, uhum. e o quanto nós estamos dispostos também a sermos humildes e a amar essas pessoas com todas essas diferenças, né? É muito diferente Portugal do Brasil. Os tipos de influências que hoje nós poderíamos dizer que a igreja evangélica no Brasil tem em relação à igreja americana, por exemplo, é um trânsito livre de um século
que os americanos chegaram para evangelizar o Brasil, para depois trazer acampamentos e depois se tornarem professores de seminários e escrever livros, de forma que, até os últimos 30 anos atrás, a nossa influência de formação pastoral era americana. Uhum. O que nós líamos eram pastores americanos. É o que, os últimos 30, 20 anos, que nós temos sentados nas cadeiras teológicas, professores brasileiros, né? Então, o trânsito de teologia da América do Norte era grande já, portanto, protestantismo no Brasil. Agora, nós chegamos aqui, Portugal é abraçado pela Espanha, pela Itália, pela França, um cinturão de catolicismo romano, e onde é impenetrável a cultura americana, especialmente aqui no Norte. Talvez em Lisboa, no Sul, já aconteça já uma relação de abertura para com uma cultura evangélica, protestante, a partir da Inglaterra, da Alemanha, talvez, eu não sei como que é tanto a realidade no Sul, mas aqui no Norte, o que nós vemos é que o cinturão católico romano tornou qualquer tipo de influência protestante, reformada, da história da reforma, algo bastante insignificante. De forma que, se você falar de Martinho Lutero aqui, as crianças na escola, os adolescentes, nem escutam sobre isso. Eles nem sabem sobre reforma. Não tem nenhuma ideia, né? Lutero, Martinho Lutero, quem que foi. Dá aquela passagem, uma passada numa página e mal sabem o que é isso. Então, o tipo de cabeça e de influência é absolutamente diferente e que vai mexer nas construções, na cultura, na maneira de pensar, na maneira de viver, de agir e tudo, né? Ô Marcelo, essa observação sua é muito legal com relação a essa percepção, né, desse óculos cultural que é muito importante. E é interessante que essa influência católica, a Santa Sé, né, presente muito aqui, tudo, essa relação direta com o Vaticano, com a Igreja, e é interessante que, até culturalmente falando, antropologicamente também, nós missionários brasileiros, nós não temos, a gente não vê uma discussão, uma conversa sobre esses assuntos, né? Por exemplo, o que nós sabemos do catolicismo português, ou desse bloco grande que você falou, quando a gente chega para cá? A gente não estuda isso, né? A gente não... Porque você tem um catolicismo, né? E você está mais perto aí, quer dizer, não sei agora quem está mais perto, mas está em Viana, você tem Fátima, que está aí no meio do caminho, talvez. Sim. E só que ao mesmo tempo você tem os portugueses hoje também, mais seculares, muita gente desiludida com a Igreja Católica, e até mesmo alguns que resolveram, que entraram para uma área mais mística, né? Eles Exato. são católicos, porém, é um pouco parecido com a realidade do Brasil ali, né? O brasileiro, alguns são católicos, mas ao mesmo tempo, alguns deles têm uma prática umbandista, alguma coisa assim. Isso tem aumentado aqui em Portugal. Quer dizer, são coisas que têm acontecido ultimamente, né? E nós do Brasil, nós não temos muita informação, né? A gente não consegue... Imagina só o que você estava falando, um país em que a reforma, né? Ela não passa por aqui, né? Não passa por aqui. Então, é interessante isso. Passa um pouquinho na França lá com o Calvino, mas vai para a Suíça, vai lá para a Alemanha, né? Vai para a Inglaterra depois, mas por aqui passa longe. Nem o cheiro. E o importante disso, dessa nossa conversa, é exatamente abrir, meio que um apelo para quem está nos ouvindo, dizer assim, olha, se Deus está te chamando para o campo missionário, ninguém está duvidando do seu chamado, mas é necessário preparação para ele. Você contou a sua história ela é um exemplo vivo e atual de que Deus continua agindo e operando através dos seus filhos para enviar outros filhos ao campo missionário, mas isso não nos isenta da nossa tarefa de nos preparar, de conhecer a cultura. Então, assim, hoje você já sabe um pouco mais de como é que é
o português do norte e você já sabe quais são os aspectos culturais dele que atrapalham, que atrapalhariam. Oh, pô, não vou tocar nesse assunto, eu não vou falar essa expressão, porque isso aí também, isso vai atrapalhar o meu trabalho, isso vai atrapalhar a missão que eu tenho aqui. Agora, a minha curiosidade é o seguinte: você já sabe desse lado negativo, mas quais seriam os aspectos da cultura portuguesa que seriam para você algo positivo, ou que você poderia usar como ponte para criar um relacionamento para apresentar a Cristo, ou usar como discipulado, e até mesmo dentro da sua atuação no surf? Sim. Eu penso que algo que é muito positivo e, e que é importante nós destacarmos isso como missionários. Nós chegamos a uma cultura e temos a facilidade de vê-la de fora, a partir dos nossos referenciais, e se torna muito rápido fazermos julgamentos, e que às vezes são até certeiros, porque estamos olhando de fora, e talvez sejam injustos em outro aspecto, porque não tivemos as condições de viver dentro dela e passar por todas as dores que ela também passou. Então temos que ter os cuidados. E por isso eu quero destacar a palavrinha amor acima de tudo, né? Precisamos amar o lugar, amar as pessoas. Não vou dizer nem o lugar em si, que se torna parte disso, mas começar com o amor pelas pessoas, que se torna também um amor cultural, um amor pela construção social e pela localidade. Então, o amor acima de tudo. E nesse amor podemos ver pontos positivos, que é o que você está falando. E dentre esses pontos positivos, eu vejo que os portugueses, eles gostam muito de relacionamentos, que são construídos tijolinho a tijolinho, devagarinho. Mas uma vez que está construído esse relacionamento, ele se torna profundo e é um dos grandes pontos positivos para a partilha da fé. Por exemplo, a quantidade de cafés que existem em Portugal, em toda esquina, e às vezes são cafés simples, serve-se poucas coisas no menu, mas eles gostam de um café. Essa foi um dos maiores sofrimentos na quarentena, era como que eu não vou no café? Como que eu vou ficar sem ir no café? Uhum. E você entra lá, não é nenhuma doceria imensa com variedades. Não, é mesmo um café, um pastel de nata, uma coisinha, mas gostam de sentar ali e conversar. Então, esse é um dos pontos da cultura, que é construir amizade, construir o relacionamento, se encontrar nos cafés, estar nesses locais, que pode ser uma oportunidade de partilha de vida. Por quê? Eu vejo que existem, pelo menos aqui no norte, pelo menos dois tipos de portugueses ou de abordagens do evangelho com portugueses, que é aquele católico praticante, não é? Uhum. Então esse está debaixo da instituição, em geral são as gerações mais velhas e que mantêm tudo aquilo que lhes foi ensinado e até mesmo influenciado pela política de Salazar, não é? Salazar, ele usou um pouco da igreja e um pouco do sistema dos padres e tudo mais para poder conduzir a sua política. E aqueles que estão mais conectados com o passado ainda se mantêm dentro disso, talvez eu possa dizer. Uhum. E mesmo tendo celebrado o fim da ditadura, mantém a sua fé, mantém as suas tradições e a sua liturgia. E tem aqueles que não querem saber disso, porque justamente isso conecta com o passado político. Né? Uhum. Salazar tinha um lema que dizia: se és português, és católico. Aliás, ao contrário. Se és católico, és português. É isso? Não, não, é o primeiro mesmo. Se és português, és católico. Exato. Se és Uhum. português, és católico. Esse era o lema que Salazar usava. Então ele utilizava da própria religião, do expediente religioso, para poder também fazer a sua política. Então, a terceira geração que nós estamos vendo hoje, pós-Salazar, muitos deles não querem se conectar com a igreja porque o Deus da igreja católica é bravo, é julgador, e ele está associado com uma antiga política também. Né? Só que essas pessoas que estão desconectadas institucionalmente, elas ainda querem relacionamentos. Então, sentar num café, conversar,
manifestar a vida de Jesus, ainda é parte de um valor precioso que pode acontecer. E, neste caso, as igrejas podem se valer da família, do lar, como ambientes seguros para expressar a mensagem do Evangelho. Uma outra coisa que eu acho que é positivo para a plantação de igreja é a ausência de conhecimento bíblico. Nesse caso, para aqueles que usam o estudo indutivo da Bíblia, ou mesmo a exposição sistemática, livro por livro, capítulo a capítulo, se conseguirem fazer disso um diálogo com os seus ouvintes, e ele está interessado em saber a Bíblia, é muito provável que, às vezes, nos seus 20, 30 anos dentro do romanismo, ele não saiba nada. E isso pode ser um lado positivo se nós colocarmos a Bíblia como a base ou o carro de frente do processo evangelístico. Não a minha ideia e o meu método, mas assim, vamos ler a Bíblia juntos. Deixa que você tire a conclusão. Então, é o sistema que nós usamos aqui. As pessoas leem e elas mesmas descobrem. Ao invés de nós chegarmos já com as frases de efeito, como é comum no Brasil. São sistemas diferentes. Eu cheguei aqui pensando muito com aquela cabeça de que no Brasil está muito assim, né? A sociedade já está tão cristianizada ou gospelizada, hoje, né? Muitos evangélicos, que se você tiver um lugar bonito, com um fundo preto, umas iluminações, uma banda boa, se você for bonitinho, tiver a camisa xadrez, falar bem... Ar-condicionado e um bom estacionamento. Você já tem um bom número de pessoas. E não estou falando, criticando isso. Não tá mal. É o que está acontecendo e ótimo, e graças a Deus. Se as pessoas estão indo lá e estão acreditando na mensagem do Evangelho e na relevância do Evangelho para a sua vida pública e pessoal, amém. Que se use dessas ferramentas todas, graças a Deus. Agora, aqui não é assim. Não adianta ter o hotel com iluminação, ar-condicionado, banda boa, e lançar os convites da inauguração da plantação da igreja, primeiro culto público. Cara, não vai ninguém. Não vai ninguém. E fazer o povo entender isso, né, Marcelo? Isso é muito complicado. O tempo que você está aqui em Portugal e o tempo que eu estou aqui, a gente está mais ou menos na mesma época, no mesmo tempo. Ainda estamos ainda no processo de mergulho cultural, né? Porque essa terra aqui é muito antiga, mas já dá para, óbvio, perceber essa questão. E a gente começa a envolver com os portugueses, você vai entendendo o que você falou, do católico que é nominal e a facilidade que você tem, que no café... eu estava conversando com o Eliezer, ontem aconteceu algo interessante. Eu estava numa reunião com um pastor, amigo meu, fiquei amigo dele, é o primeiro encontro, batemos um papo, estávamos na pastelaria, e aí, depois de um tempo de conversa, resumindo a história, duas senhoras levantaram e falaram: olha, obrigado, estou muito feliz pela palavra, me trouxe muito conforto a palavra que você trouxe. Aí eu falei com ela: ai, que medo, porque, né, se eu tivesse falado outra coisa também, né, e estávamos falando dos encontros de Jesus, estávamos falando sobre o Evangelho, nós não estávamos falando da religião A, B ou C. Sim. E ela chegou e, na hora, a primeira coisa que ela disse para mim, ela falou assim: eu me desiludi com a Igreja Católica. Então você tem muita gente assim, né? E essas pessoas, e aí foi engraçado isso, estava falando com a Elias sobre isso, porque foi tão engraçado que elas falaram: olha, é a segunda vez que você vem aqui, no mesmo horário que a gente vem, e as duas vezes que você vê, nós ficamos quietinhos ouvindo você falar. Uau. E aí, elas já falaram até quando elas aparecem lá, quer dizer, é um pouco isso que você falou, essa ideia de as pastelarias, os cafés, e o povo... Aqui é mediterrâneo, né? Essa característica mediterrânea de comer, de fazer tudo ao redor da mesa, isso é muito interessante, tem muito a ver com a cultura de muitos lugares no Brasil, mais interior, né? Mas é uma pergunta que eu ia fazer, eu não sei se o Elias ia fazer essa pergunta, mas assim, me interessa muito, porque eu pouco conheço sobre o trabalho com surfistas, né?
mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre que linguagem é essa? Quem são, é, é, quem são os surfistas nesse sentido de aproximação de tribo, né? Vou chamar assim, na minha ignorância, mas essa tribo da Rida, Viana, a tribo no Havaí, a tribo em outros lugares, existem semelhanças? Essas tribos, elas têm semelhanças? E como é que é isso? Como é que é essa questão de aproximar para compartilhar? Como é que funciona tudo isso? Acho que, Sim. né? Posso dizer assim, como um praticante, que o surf é um esporte apaixonante. Dá para todas as idades, né? Enfim. Há coisas que são muito comuns no surfista em qualquer lugar, né? Há talvez dentro disso talvez um aspecto até de cosmovisão, de buscas e anseios que sejam comuns, a busca de a onda perfeita, a praia ideal e essa coisa toda, ela passa a se tornar aspiração dos praticantes do surf, né? Então, é uma tribo que busca um pouco de liberdade, que tem algum contato com a transcendência, ou pelo menos acredita nisso. Então, essas coisas se tornam pontes, fatores Melquisedeque, poderíamos dizer assim, porque eles estão buscando uma transcendência de certo modo, estão buscando algum tipo de experiência de liberdade. Está dentro do coração humano a idolatria, óbvio, não é? Sem Jesus é idolatria, são idolatrias, mas são idolatrias comuns, voltadas para uma realidade de transcendência. E que então, tendo esses pontos comuns em vários lugares do mundo, há oportunidades de nós chegarmos a eles para dizer que somente Jesus é suficiente, Jesus é aquilo que realmente o ser humano busca, né? E como nós já ouvimos, né, de tantas pessoas, aquela coisa do buraco no coração do homem só pode, né, ser satisfeito por Jesus, ou não me lembro quem foi que disse, quando a pessoa vai até um bar, um cabaré, ele está lá em busca de Deus, né? Me esqueci quem foi que disse, se foi Henry Nouwen, não sei, mas de certo modo as buscas do surfista são saciadas somente em Jesus Cristo. Ele está em busca de algumas coisas sempre que se renovam, que nunca se saciam. Mas é Então, fácil chegar? É fácil chegar? É fácil fazer parte da tribo? Você chegar e... hoje, Qual é o vocabulário? Qual é o caminho? Essas pontes para você fazer parte, vamos supor, você está numa praia, eu vou dar uma viajada aqui, você está numa praia e você... poxa, eu quero começar a frequentar essa praia porque esse pessoal sempre se reúne aqui e eu quero ser luz aqui nessa turma aqui e estar se aproximando dele. Como é que é isso? A aceitação é de início, há desconfiança? Como que é isso? Elas são fechadas? depende muito de lugar para lugar, né? O surf já foi aquela tribo bastante fechada, onde cada lugar tem os seus locais e quem chega de fora é mal visto. Então, isso está presente em alguns lugares do mundo ainda, e entre os surfistas mais velhos, gerações mais antigas. Mas hoje já há também uma abertura grande. O surf estará presente nos jogos, quer dizer, estaria, né? Estaria presente nos Jogos Olímpicos, por exemplo, se É, tivesse os Jogos Olímpicos. Já se tornou um esporte que é visto, mais bem visto pela comunidade em si. E hoje o surfista é um atleta, não está diretamente relacionado mais com as drogas, muito pelo porque contrário. antes era essa ideia, né? Era o É, maconheiro, na minha turma na época falava do maconheiro e aqueles caras ali meio estranho, meio desocupado, né? E aí, os caras, os malucos, né? Os malucos que não tem é, nada para fazer e tudo. Hoje, né, já é aquela coisa assim, o surfista profissional viaja com um fisioterapeuta, nutricionista, igual o tenista quase, né? Então, tem um lado mais profissional, tem muitas marcas envolvidas, há um movimento de bilhões de dólares no mercado do surf. Por exemplo, as cidades que mais consomem surf no Brasil é Brasília, Porto Alegre e São Paulo. São 3 cidades que não têm praia, caramba. mas que consomem o quê? A camiseta da Hang Loose, o óculos da Oakley, o tênis da Vans, entende? Então, assim, aonde é que mais movimenta dinheiro no surf são cidades
que nem são litorâneas. E uma pesquisa que foi feita no Brasil é que os surfistas no Brasil hoje são de classe B e A, na sua maioria, com cursos universitários. Então, assim, há todo um sistema de mercado, de marcas, de tudo mais envolvido. Então, a coisa fica mais aceita, né? Então, é uma tribo, sim, possível de ser alcançada. Ela é diferente em cada lugar, mas ela tem pontos comuns, né? E o que aconteceu foi assim, o Troy, ele se utilizou de uma missão que já existia, igual a dos Atletas de Cristo, que é o Christian Surfers International, que já existe já há, se não me engano, aí mais de 20, 30 anos. E a Christian Surfers International é uma missão que existe para fazer a conexão do surfista com Jesus na praia. E depois ela indica este convertido para ser um discípulo de Jesus nas igrejas locais existentes. É igual Atletas de Cristo, tá? Só que focada mais no surfista. Então, a Austrália está cheio de chapters, que eles chamam, que são grupos, de pequenos grupos de Christian surfers, né? São os chapters. A Austrália está cheio, Estados Unidos está cheio, América Central está cheio ali, a Costa Rica é muito forte. Tem no Brasil os surfistas de Cristo Brasil, eles não usam o nome em inglês, o Christian Surfers International. O restante do país usa todo o nome em inglês. Inglaterra tem gente na Alemanha e tudo isso. O Troy trouxe dentro dessa perspectiva a ideia de criar um chapter aqui. Esse chapter na casa dele passou a se reunir dominicalmente e a funcionar como igreja. E aí é onde se dá o passo para aquilo que veio a se chamar Surf Church do Porto. E se conectar a uma rede chamada Surf Church Collective, que é a fase 1 era a Christian Surfers International como missão evangelística só. A fase 2 foi que muitas dessas pessoas que se converteram pela Christian Surfers não se acharam nas igrejas locais existentes e começaram a formar comunidades de fé, igrejas que tinham como boa parte dos seus frequentantes o público da praia, o surfista. Então criou-se uma rede chamada Surf Church Collective, que são igrejas que trabalham com esse pessoal. Então, foi isso que aconteceu aqui. O Troy deu um passo de trabalho evangelístico para igreja, e de igreja a uma base de plantação de igrejas. Nisso, Deus pôs no coração dele aí plantar 50 comunidades em 15 anos. 50 igrejas em 15 anos. 4 anos já se passaram, não, 6 anos já se passaram. E eu vim para cooperar com um casal em Viana do Castelo, para ser a segunda comunidade, Surf Church Viana. Agora a terceira está surgindo em Lessa da Palmeira. E por causa da pandemia, as casas foram subdivididas em pequenos grupos, um pouco menores, pela quantidade de pessoas por metro quadrado, e hoje se transformou em 9 grupos. Então tem 9 grupos, 9 casas que funcionam como essas comunidades. Só que nós estamos dando um passo além. Existe o CPI, que é o Church Planting Initiative, uma iniciativa de plantação de igrejas, que o Troy está trazendo para cá no intuito de treinar e dar ferramentas práticas para pessoas que queiram fazer parte desse movimento de plantação de igrejas, que está bastante alinhado com a igreja em célula, com essa perspectiva do Francis Chan, de a igreja na casa, essa coisa toda. Isso está muito na visão e no coração da visão do Troy, que é a igreja íntima, mais próxima, usando mais o lar. Muito embora não negue a grande reunião, e no caso o Porto usa bastante a grande reunião, usava até antes da pandemia, nós aqui já somos mais nas casas mesmo. E, portanto, o passo que eles querem dar agora, e foi bastante assim influenciado por diversos fatores, e eu posso dizer que eu fui parte dessa reflexão, era de uma mudança de nome no movimento. O movimento que era movimento Surf Church Movement, passar a CPI, Church Plant Initiative, uma iniciativa de plantação de igrejas. E que as igrejas locais não se limitem a ter de usar o nome Surf Church, mas possam estar livres para usar outros nomes.
para que isso não delimite demais o público, e até mesmo do ponto de vista teológico, há uma diferença entre ter um ministério específico de evangelismo e entre ser uma igreja. Uhum. Eu já penso que a igreja, ela precisa ter um nome mais abrangente. Por exemplo, Efésios 2 fala da união entre os gentios e os judeus, que Cristo fez na cruz. Gálatas fala que não há escravo, livre, homem, mulher, bárbaro, cita, gentil, romano, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, a sociedade já divide, já separa demais os grupos tribais. A sociedade já faz isso e rotula todo mundo. O corpo de Cristo é o lugar de unir os diferentes. Portanto, eu não acredito e nós nem somos isso. Nós usamos o nome, mas no fundo nós não somos uma igreja específica, uma igreja de um grupo. A nossa própria igreja tem 2 surfistas aqui em Viana. E nós trabalhamos com o nome Surf Church porque veio da raiz do Porto. Mas já tem pessoas que não são surfistas e não tem nada com o mar e não tem nada com o surf. E por causa disso, eu passei a refletir, a conversar e trazer isso para a mesa, de que nós precisávamos usar um nome mais aberto, um nome como igreja, uma igreja que possa ter um ministério com o surf. Mas ela é igreja. E por essa causa o seu nome não pode ser tão estreito. Uhum. Então são coisas que nós já estamos revendo. E o CPI agora seria o nome do movimento, Church Plant Initiative, e depois as comunidades estarem abertas a usar nomes mais abertos. E o que eu tenho refletido aqui é que igreja em Portugal é prédio, é construção. E as igrejas têm nome de santo. É a igreja da Santa Luzia, do São Domingo, do São isso, do São aquilo. Talvez o que nós precisamos usar na nossa realidade aqui é o nome comunidade ou família e o nome de Jesus, de Cristo, que é o nome que tem que aparecer e não da Luzia, do Domingos, do Paulo ou do seja lá o que for. Uhum. Entendi. Ô Marcelo, a gente já está chegando no final da nossa live. Eu queria só abordar um último assunto que eu acho importante a gente falar. Quando você estava falando sobre relacionamentos, tanto para o português, quando a gente começou a falar um pouco sobre do público do surf também, você destacou que relacionamento é importante. A principal ponte para compartilhar o evangelho é através de relacionamentos. Se fizer um evento, distribuir folheto, fazer palanque, trazer banda, isso não funciona. E isso, assim, isso funciona no Brasil. Né? Em alguns lugares ainda funciona, mas não funciona mais aqui. Então, para quem sai do Brasil para ser missionário em Portugal, a pessoa sai com um nível de expectativa, certo? E quando ela chega em Portugal, ela chega achando que essa expectativa, ela está esperando que a mesma coisa que acontece no Brasil vai acontecer aqui em Portugal. Então, só vamos caminhando já para o final, o que você poderia comentar um pouco a respeito de como você trabalhou as suas expectativas e como você poderia aconselhar alguém a respeito de trabalhar as suas expectativas no campo missionário? Primeiro, não só aos missionários, ou aqueles que querem ser missionários na Europa toda, mas eu diria até para os parceiros. Porque o nível de expectativa que nós temos por aquilo que está acontecendo no Brasil é completamente descabido para a realidade daqui. E o que acontece com a forma como o evangelho bomba fácil hoje na América Latina e nos Estados Unidos, que é a nossa principal influência, é muito comum que as pessoas que apoiam a gente, ou mesmo nós mesmos, como trabalhadores, pastores que estivemos lá, missionários que estivemos lá e viemos para cá, que a nossa expectativa seja de uma resposta rápida, um resultado rápido, que tenhamos números para apresentar, fotos de muitas pessoas enchendo a sala, enchendo o salão, e que muitas coisas vão acontecer e tudo mais, porque temos muito potencial e é preciso ter muita calma nessa hora, né? Primeiro se nós viemos como brasileiros, temos o sotaque brasileiro, já começa aí a diferença. Você já tem que ter muita paciência para conquistar, porque eu acho que
o próprio português, ele espera ver até onde nós vamos ficar. Há muitos brasileiros que vieram e foram embora rápido, que na primeira crise voltam embora para o Brasil. E, de certo modo, olhando pelo lado deles, eu acho que faz parte. Eles ficam olhando e falando, tá, chegou aqui um pastor brasileiro. Até onde ele vai dar? Porque eu conheço uma penca que fica 1 ano e vai embora. Tenta fazer alguma coisa e vai embora. Então, até quanto eu posso confiar nesse homem, nessa mulher, nessa família, nesse pastor? Uhum. Então, é preciso muita paciência quanto à relação às expectativas. Ficamos muito ansiosos, às vezes temos muitas ideias, mas elas não podem acontecer ainda. Elas não podem ser postas em prática. Eu tive assim de ficar de ter que controlar meu coração acelerado, batendo forte, minha mente a milhão, deitado na cama, olhando para o teto e falando, meu, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas não é assim. E ficamos querendo mandar uma porção de relatórios com números, enquanto que você abre o Instagram e o que está acontecendo no Brasil, a quantidade de lives, a quantidade de reuniões, antes da pandemia, a quantidade de cultos cheios, com o pastor e aquela foto de efeito com, né, com os filtros e tudo mais. Sim. Não é isso. Então, acho que é preciso a gente realmente trabalhar essa ansiedade. Eu estou aprendendo a lidar com isso. E eu acho que nós precisamos... Foi um conselho da Liane Serfas, ficou aqui 22 anos, uma brasileira, naturalizada alemã também, missionária da CEPAL, hoje está no Brasil. Mas ela disse para mim, vá com 2 malas. Os primeiros 2 anos, abra só uma mala. E nessa mala, que ela não tenha nada, seja só para colocar coisa dentro. Depois de 2 anos, você abre a segunda, que aí você abre a sua de bagagem e começa a partilhar o que você tem na sua bagagem. Ela ficou aqui 22 anos e me disse isso. Eu acho que é importante para nós, em termos de humildade aí. Ô Marcelo, quem tá assistindo a gente é o Cláudio, lá da IBAB. Você mandou para ele o Ah, o Cláudio link. Manhã, sim, Cláudio é putz. parceirão. Eu sou da IBAB, né? Eu sou Ah, da é? IBAB. É, Pô, que eu sou da bacana, IBAB. Aí cara. ele tá escrevendo aqui para mim e falou, pô, dá um sorriso aí. Você tá contando um negócio, eu tô rindo aqui igual um doente aqui. Cara, falei com ele hoje. Claudinho Manhã É, ele é parceirão, é pô. um É gente boa demais. pastorzaço, um cara que foi Ah, bênção é. na minha vida, na vida da Marjorie demais. É um cara que Abraço aí, parece Cláudio. Jesus. É um cara que Cláudio. parece Jesus. Que indicou 2 livros assim que marcaram a minha vida. Enfim, amo muito Eu lembro que eu tinha vindo da China. surfista. Então, isso que eu ia falar. Eu estava vindo da China, e aí volto para o Brasil, tal, lá para Ibabe e tal, passo um tempo no Brasil para um rearranjo ministerial, né, um reajuste. Aí vou para os Estados Unidos, aí nesse processo que eu fico mais lá, daqui a pouco, pô, o Claudinho tá surfando. O Claudinho agora tá aí no final de semana e tal. Aí eu peguei ele tava animadíssimo, né? Na época lá ele tava começando e tal. Legal. Um abraço aí pro Top. grande Claudinho. Grande Claudinho. Bom, então, como é que, para a gente encerrar, Marcelo, que conselhos você daria para alguém que... Você tocou também numa coisa interessante que eu estava pensando aqui, a expectativa não só do missionário, então, como também como a expectativa dos mantenedores, né, dos parceiros, né? O Cláudio aqui respondeu, mandou um abraço de volta para vocês, viu? Claudinho. Mas como é que... Ele falou que continua começando, ainda está no processo. Mas para um missionário alguém que é vocacionado e está começando a preparação para o campo missionário e Deus o chamou para Portugal, que conselhos você daria para essa pessoa? Cara, eu até anotei algumas coisinhas aqui. Eu acho que uma das coisas é lembrar que já tem gente antes de você aqui. E nesse caso, valorize os obreiros portugueses. Valorize. Acho que eles merecem respeito. Os pastores portugueses, valorize. A gente tem muita ferramenta e muito material que vem prontinho, quentinho do Brasil, coisa para vir aqui aplicar. Só que peraí, chega aqui e tem gente fazendo. Então, tenha calma e leia um pouco sobre o último século, a Igreja Evangélica. Tem um livrinho que é vendido no Pingo Doce. O Pingo Doce é igual o Pão de Açúcar. Sobre a religião, a religiosidade em Portugal.
um livrinho não evangélico que conta um pouco da história da religião nos últimos 100 anos. Vale a pena dar uma lidinha, conhecer um pouco da história. Eu estou lendo aqui sobre a história de Portugal, sua glória e sua queda e tudo mais. E os portugueses têm muito orgulho dessa história, uma história de bravura, de lutas e, enfim, de tantas tramas interessantes, mentiras e falsidades e ao mesmo tempo conquistas. É importante, acho que, saber um pouco disso. Lembrar, então, que tem gente antes de você. Lembrar das 2 malas da Liane é fantástico. 2 malas, 2 anos abre a mala vazia, recebe. 2 anos depois abre a sua. Pastor Calixto, da Junta de Missões Mundiais, ele cuida de missionários, está aqui no Porto, em Matozinhos. Ele disse para mim: quanto tempo demora a aculturação para ir para a China? Ele falou: 4 anos. Portugal, você acha que é quanto? Eu respondi para ele e falou assim: pelo menos 2. Não pense que está próximo do Brasil. Não está. Né? Não pense. E se você fala no sotaque brasileiro, assim, você vai ter que demorar mais, porque é preciso conquistar a confiança de que você é um brasileiro de confiança. Né? Ah, e eu pus aqui 4 palavrinhas que eu tive pensando há uns tempos atrás e reanotei aqui para essa live. 4 palavras talvez cruciais para nós conquistarmos a nossa voz, talvez na cultura. Eu estou dizendo isso como uma reflexão ainda, que eu ainda não conquistei dessa forma. Mas eu diria amor, lembrando de Jonas, que foi pregar numa outra terra e quis falar de qualquer jeito para um povo que ele não estava muito afeito. E não adianta vir aqui e pensar, vocês roubaram o nosso ouro. É preciso ter amor, que Deus ama essa nação, Ele ama. Humildade, lembrar de Filipenses 2, Jesus se esvaziou, né? E lavou os pés dos discípulos e tudo. Encarnação, eu lembro do Pastor do Século XXI, esse livro que li no seminário, que falava sobre o princípio da encarnação, se encarnar na cultura. Muitos brasileiros ficam só entre brasileiros. Se estiver em Lisboa e no Porto, e você for brasileiro, se você quiser, você tem festa e churrasco todo dia e não precisa lidar com nenhum português. Só que não é por aí. Né? Não é por aí. A não ser que sua proposta seja especificamente trabalhar com os brasileiros estrangeiros, que estão fora do país, né? Eu acho que sacrifício. Então, amor, humildade, encarnação, sacrifício serão parte disso. Toda a família sente. A Lisa, minha filha mais velha, teve momentos de alegrias, de vitórias, mas teve também seus choros, sua saudade da amiguinha da igreja. E eu acho que faz parte. Né? São coisas que vão marcando também a nossa vida, né? Mas de tudo isso, o que eu vejo é Jesus está conosco. E a frase que o Troy usa, que é o líder do nosso movimento agora, que talvez vá passar para a CPI, é: Jesus está construindo a sua igreja. Aprenda com ele. Ou seja, seja mais desapegado. É ele que está construindo a igreja. Né? Acho que a gente sai do nosso país e cai no anonimato. 14 anos no Brasil, você tem um nome, tem uma trajetória, de alguma forma. Mesmo que eu não fosse famoso nem nada, mas estava ali, tá? Pelo menos em termos de região, tudo. De repente você cai aqui, onde você não é ninguém. Não só não é ninguém, mas o evangélico não é ninguém. O evangélico é menos de 1%, ou 1% hoje, talvez. Vamos considerar como 1%. Quando a situação da pandemia foi se resolver, o governo não se dirigiu aos evangélicos, se dirigiu aos cristãos católicos, aos budistas, aos islâmicos, que tem aí em Lisboa, e religiões afro. E aí a Associação Evangélica Portuguesa, a Aliança Evangélica Portuguesa, mandou um e-mail, alguma coisa assim, para falar: você não falou para nós. E se pensarmos, nós somos 1%. É como se o governo pensasse assim: eles estão dentro dos cristãos. A gente não precisa falar nada para eles. O que a gente fala para os católicos é para eles também. Então, é sair de um lugar onde o evangelho cresce e ser pastor se torna uma função social importante. Você é um influenciador no Brasil. Se você for pastor, você é um influenciador. Sua fala vale, o seu tweet é importante, o seu Instagram tem peso. E você chega num lugar
onde simplesmente nem se sabe o que é evangélico direito, especialmente aqui no norte, pelo menos. Ô, Marcelo, É um anonimato absoluto. até entender, né, Marcelo, isso que você está falando, até entender a realidade desses líderes evangélicos aqui, né? Quer dizer, muitos deles, eles não conseguem ser full-time, né? Muitos Exato. deles, que é uma realidade bem diferente da nossa, né, do lado do Brasil. E aí você vê uma igreja que, às vezes, ela tem uma tendência mais pessimista, é uma coisa, porque envolve toda essa questão, né? Existe toda uma questão das dificuldades que, né? E você falou algo aí que eu acho fundamental, é essa habilidade de ouvir. A gente é muito bom com as coisas prontas, a gente vem, mas ouvir esses irmãos e aprender com eles, tem muita gente sendo usada por Deus. A igreja portuguesa aqui, embora a gente fale 1%, mas nesse 1% tem muita gente avaliando tudo isso, buscando resposta, gente, aliança evangélica, buscando pesquisar o mapa. Eu estive conversando com mundos diferentes da Assembleia de Deus, com o mundo batista, e o pessoal tem uns mapas dos locais mais críticos, detalhes, é muito rico. Esse tempo de cafezinho com essa liderança, eu acho que é isso que você falou, é a mala vazia. Esse tempo da mala vazia é riquíssimo, muito bom, muito boa reflexão. Sim. Muito bom. Gente, a gente está terminando o nosso bate-papo aqui. Obrigado, viu, Marcelo, pelo tempo, pelos seus insights, a sua sabedoria. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A vocês que estão nos assistindo, todos que mandaram seu alô aqui, não deu para mencionar todos aqui, né? A gente menciona alguns. Um dos que está nos assistindo aqui, inclusive, que merece aqui, vale até a pena falar um pouco sobre ele aqui, é o pastor Josué da Ponte, que está nos assistindo. Ele é português. Sim, pastor Josué. É um grande pesquisador. Né? Então, obrigado a todos vocês que nos assistiram. Né? Fica aí a nossa gratidão. Jefferson, você tem alguma coisa para dizer antes de terminarmos? Não, só agradecer mesmo ao Marcelo. É muito legal ver essa trajetória aí de mundos tão diferentes e os aprendizados, né? Eu acho que isso acho que é muito rico a gente entender isso e refletir, né, nessa caminhada aí que a gente Jesus já chegou aqui bem antes de nós. Sim, é verdade. Verdade. O interessante é que todas as lives que estamos fazendo, alguns princípios são comuns, né? O princípio de conquistar o direito de ser ouvido antes de falar, e o princípio de Jesus já estava onde nós chegamos, Jesus já estava. E sem falar que agora Marcelo trouxe mais um, né? Se usarmos a analogia da construção civil para a construção de uma igreja, sermos mais pedreiro e menos mestre de obra. Né? Boa. Sandalinha da humildade. Pois é. Sandalinha da humildade. Um abraço. Muito obrigado, valeu. Deixa eu agradecer agradecer a vocês, agradecer a Deus, o processo da gente estar aqui. Agradeço muito ao Nuno e à Gila, são dois portugueses, casal daqui de Viana, que nos receberam, que são nossa equipe, que são nossos líderes. Eu sou co-líder com eles e fico feliz com isso. Eu acho que se eu tivesse aqui chegado, sem ter me juntado com uma equipe que é da terra, eu sofreria muito, mas muito mais. Então é uma bênção ter pessoas da terra a nos guiar, a dar o discipulado cultural para a gente. E, portanto, é um privilégio. E a gente se sente abraçado pelas pessoas da terra, pelas pessoas da nossa igreja, é uma igreja pequena. E queremos aprender dia a dia a sermos assim, né? Humildes e sermos, de alguma forma, bênção, construtores, não é? Daquilo que é a realidade do reino. Amém. 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 Bom, gente, aqui ficamos e terça-feira que vem, com a graça de Deus, nós nos vemos mais uma vez. Até mais.